Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, por favor. No livro de Provérbios de Salomão, capítulo 21. Quero ler com os irmãos um texto que vai basear a nossa conversa a respeito dos roteiros invisíveis de Deus. Deus é autor da obra. Deus é autor da nossa história. E como autor da história, Ele sabe como ela vai terminar. Ele escreveu a sua história. Ele escreveu a minha história. E Ele sabe as tempestades que vão aparecer, Ele sabe as lágrimas que vão rolar, Ele sabe as alegrias que vão passar pela nossa vida, os desafios que nós teremos que enfrentar, Ele sabe. Mas Ele tem um roteiro que Ele mesmo escreveu com seu sangue na cruz do Calvário, para todos nós. Não é o mesmo roteiro para cada um de nós, mas ele se encontra no mesmo lugar, ele converge para o mesmo lugar, que é a presença dele. E eu quero ler 3 conselhos que Salomão deu na sua palavra, que vão nos fazer pensar um pouco sobre esse roteiro que não é visto muitas vezes a olho nu. Ele parece ser invisível aos nossos olhos, mas ele está diante de nós a todo instante, e nós vamos perceber isso. Quando a gente pensa em providência de Deus, a gente precisa entender que existe um Deus que não só cria todas as coisas, que não só governa todas as coisas, mas Ele providencia tudo para que a sua vontade, para que o seu propósito aconteça. Quando você vai casar, você não providencia tudo para que aquele dia, aquele momento seja uma bênção. Você pensa, você fica com dor de cabeça porque é tudo muito caro. Você sorri, você não sabe se sorri, se chora. Mas no final você preparou tudo. Você criou aquele roteiro de como vai ser o culto, de como vai ser as músicas, de como será o pós-culto, o que você vai servir, o que as pessoas vão beber, de que horas a que horas. Você organiza tudo. Mas mesmo organizando, nem sempre as coisas saem 100% do jeito que você planejou. Às vezes é uma luz que acaba, às vezes é alguma coisa que quebra, às vezes é alguém que não cumpre com o compromisso que foi acordado. Muitas coisas podem, meus irmãos, acontecer, e nós temos essa premissa na vida da gente, de mesmo preparando com cuidado os roteiros da nossa vida, estarmos diante de situações que podem não serem controladas por nós. Mas Deus não é assim. Deus, Ele escreve um roteiro muitas vezes invisível, e tudo que Ele planeja se cumpre. A Bíblia diz que não existe uma promessa feita por Ele no Velho Testamento que não se cumpriu. Todas as promessas se cumpriram. E aquelas que os nossos olhos não conseguem enxergar, se cumprem em Cristo Jesus. E Provérbios capítulo 21, versículo 1 ao versículo 3, nós lemos assim:
Como correntes de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este o dirige para onde quiser. Todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Quando eu olho para esse texto, eu olho para algo que precisa ser direcionado. Eu olho para julgamentos muitas vezes precipitados. Eu olho muitas vezes para desejos que não cumprem com o seu real objetivo nas nossas vidas. Isso tem tudo a ver com a nossa vida, com a luta da vida, com a dificuldade da vida. Viver não é fácil, não. É uma luta diária. Nós treinamos, nós nos preparamos, nós nos condicionamos para a vida. E mesmo assim, quando relaxamos um pouco, parece que tudo aquilo que foi conquistado com muito sacrifício se perde facilmente. Há pouco tempo atrás, eu viajei com a minha esposa e eu fiquei mais ou menos quase um mês sem ir caminhar, sem ir correr. E aí, quando retomei, parecia que eu nunca tinha corrido na vida. Fiquei assado, fiquei cansado. Eu falei, gente, a gente leva quase 2 anos fazendo um negócio sem interromper nada, na chuva, no sol. E a gente para 20 dias. Parece que há uma necessidade do nosso corpo em retroagir a uma condição que nem sempre é a ideal para nós, mas aos olhos daquilo que o nosso cérebro foi concatenado para ser, parece ser ideal. Eu fiquei um tempo sem treinar jiu-jitsu. Aí voltei para treinar. E fui treinar com as mesmas pessoas que eu treino. E nós usamos uma linguagem, me passaram o carro. E eu falei, mas meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu foi porque existem necessidades que precisam ser observadas diariamente por nós. Senão a nossa mente sabe o que fazer, mas o corpo não vai obedecer. Senão, meus irmãos, não vai haver condição holística no nosso ser, não vai haver completude. E aí você tem que recuperar o ar, você tem que recuperar o condicionamento e você vai insistindo até que volta. E as coisas se tornam normais. Mas é uma escolha. Ou você pode simplesmente abandonar a vida, questionar a vida, dizer, essa vida não é para mim, como muitas pessoas fazem. A cada dia nós somos confrontados em tomar decisões, a cada dia nós somos confrontados com responsabilidades novas, a cada dia nós somos confrontados com incertezas e situações que muitas vezes vão fugir completamente do nosso controle. Por isso, meu irmão, mais do que simplesmente viver, nós precisamos aprender a viver com sabedoria diante de Deus, para podermos viver diante das pessoas. Tem gente que não consegue se relacionar com ninguém sem arrumar um problema, porque tem problemas no seu relacionamento com Deus. Tem gente que não consegue, volta e meia a mesma pessoa está com problema, mas agora com outra pessoa, com outra situação, não consegue. É necessário entender os planos de Deus, é necessário compreender quem você é em Deus, para entender os caminhos, o roteiro que Deus escreveu, e o caminho que você está trilhando, aquilo que você escolheu fazer, exercer. E Provérbios, ele vai apresentar esses caminhos. E aqui são 2 caminhos. O caminho da sabedoria.
marcado pelo temor ao Senhor, marcado por uma vida justa, marcado por prudência, marcado por obediência. Esse é o caminho. Mas ele também apresenta o caminho da insensatez, marcado pelo orgulho, pelo pecado, pela preguiça, pela injustiça, pela autoconfiança. Por isso que Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Existem dois caminhos claros para a nossa vida, e eles estão todos os dias diante de nós, irmãos. Todos os dias. Deus escreveu o roteiro perfeito para a sua história. Deus escreveu o roteiro lindo para a sua história, por mais que você esteja vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, e o meu pai surtava, nós tínhamos que fugir de casa. Eu não entendia nada. Minha mãe me chamava o meu irmão, saímos pela porta sem ele ouvir. Ela pegava um cobertor, jogava sobre ela, sobre meu irmão, sobre mim, e nós vagávamos pelo morro, pela rua de madrugada, indo para a casa de um tio meu. Eu simplesmente ia. Eu não perguntava o que era, o que estava acontecendo. Eu via que havia um descontrole, havia um problema. E nós pulávamos o muro, e ela não queria bater na porta para não acordá-lo, para não incomodá-lo. Ela sentava naquela varanda, eu deitava de um lado, o meu irmão de outro, e nós adormecíamos ali, acordávamos pela manhã. Ou éramos acordados pelo meu tio quando abria a porta cedo para trabalhar, que nos via. Eu poderia ter dito: não foi esse roteiro que Deus escreveu para mim. Isso não pode fazer parte dos planos de Deus. Deus não escreve isso para nós. O problema, meu irmão, é que muitas vezes nós olhamos para o buraco achando que ele é um buraco sem fundo, quando na verdade há um momento na nossa história construído pelos problemas, pela enfermidade, pelas adversidades, que vão fortalecendo a nossa vida, que vão nos fazendo valorizar muitas coisas que talvez não valorizaríamos se não passássemos por questões que passamos no nosso cotidiano. E nós precisamos aprender a olhar para Deus. E no capítulo 21, ele vai observar diversas questões sobre a vida, à luz daquilo que Deus estabeleceu. E ele vai dizer para nós que existem contrastes entre a vida do justo, entre a vida do sábio e entre a vida daquele que é insensato. E ele vai trazer, irmãos, ênfase sobre a responsabilidade humana de agir com sabedoria, com justiça, com prudência. E ao mesmo tempo ele vai reafirmar que não somos nós que controlamos todas as coisas, que existe um Deus soberano sobre o nosso coração, sobre as circunstâncias da vida e sobre os resultados daquilo que nós fazemos. Ele diz: o coração do rei está na minha mão e eu inclino para onde eu quero. E chama a atenção isso porque ele começa e termina apontando para a soberania de Deus. Provérbios 21, verso 1: como os ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e ele inclina o coração do rei para onde ele quer. Ele termina lá no verso 31 dizendo: o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória, ela vem do Senhor. Então ele está olhando para Deus. Nós agimos, irmãos, nós preparamos, nós trabalhamos, nós tomamos decisões, mas Deus permanece soberano sobre os resultados finais. Você ainda crê nisso?
Faça tudo o que estiver ao seu alcance para fazer, mas confie naquele que está além do seu alcance. Confie em Deus. Nós não conhecemos todo o roteiro. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, basta cada dia o seu mal. O que eu sei é que o meu Deus, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. O que eu sei é que Ele dá ordem aos seus anjos a meu favor, para que o meu pé não tropece em pedra. O que eu sei é que Ele me ajuda nas limitações da minha vida, Ele é meu socorro presente, Ele é meu amigo. E nós precisamos entender que mesmo não conhecendo todo o roteiro, nós podemos obedecer e confiar àquele que conhece todas as coisas. Ele escreveu o roteiro. É uma música linda, né? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Minha história não tinha cor, não tinha nada, mas Ele pintou e Ele assinou com o seu sangue. E a gente, às vezes nós esquecemos isso, irmãos, e nos tornamos amargurados. Daniel, capítulo 2, verso 21, ele faz uma das declarações mais lindas da Bíblia. Ele diz: é Ele quem muda o tempo, é Ele quem muda as estações, é Ele que remove reis, é Ele que estabelece reis, é Ele que dá sabedoria aos sábios, é Ele que dá entendimento aos inteligentes, é Ele. A rocha em que minha casa está firmada é Ele. Deus sempre esteve no controle, meus irmãos. Qual é o problema? O problema continua sendo o coração do homem. Porque o ser humano, ele possui uma tendência de considerar o seu próprio caminho correto. O texto diz que todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos. E quando ele se perde, meu irmão, ele vai achar que ele está fazendo o que é certo. Ele vai achar que as fantasias da vida são corretas. Ele vai achar que está certo, até que se prove ao contrário. Mas Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração. E ele é mais enganoso do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entender o coração do homem? Mateus 15, 19... Porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, tudo sai do coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração tem que ser transformado. Porque senão nós não vamos entender, meus irmãos, que é Deus que faz os roteiros da vida. A nossa vida é uma viagem. Nós estamos aqui de passagem. A nossa pátria não é aqui. Nós estamos, meus irmãos, passando, e nós sofremos muito porque nós queremos controlar aquilo que não nos pertence. Se o nosso coração não for transformado, meus irmãos, nós não vamos conseguir. E o profeta Ezequiel disse exatamente isso, que Deus daria ao povo um novo coração e colocaria dentro do povo um espírito novo, porque se não fosse assim, o povo não conseguiria servi-lo. E só entendendo isso, nós vamos entender que Jesus é o poder de Deus e Ele é a sabedoria de Deus. Porque Paulo escreve isso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e Ele também é a sabedoria de Deus. Então Paulo diz que Cristo conduz a nossa história. Mas existem momentos que os acontecimentos parecem desconectados. Existem momentos de madrugada na nossa vida, portas se fecham, que pessoas aparecem, pessoas desaparecem, e nós simplesmente não conseguimos compreender o que Deus está fazendo, e nem se Deus está fazendo. Nós ficamos perdidos. Mas a ausência de compreensão, que faz parte da nossa humanidade, não significa ausência de controle de Deus. Deus continua controlando tudo. Por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 8,
Diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era e o que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Deus está no início e Deus está no final da história daqueles que Ele ama e daqueles que o amam. Deus está conduzindo a história da nossa vida, mas nós precisamos escolher os caminhos pelos quais nós vamos seguir. Você precisa escolher se você vai caminhar com a sua família e você vai conduzir a sua família até Deus. Você precisa escolher se você vai ser exemplo para os seus filhos, se você vai ser o sacerdote da sua casa. Você precisa escolher se você vai ser uma mulher sábia que edifica a sua família, que ganha o seu marido sem abrir a sua boca, como diz a palavra. Você precisa escolher se você vai ser fiel ao Senhor, se você vai ser um dizimista porque você acredita na obra de Deus que te alcançou, que alguém investiu na sua vida e você é fruto de recursos santos, de pessoas que amam a Deus e amaram você sem mesmo te conhecer. Você vai ter que escolher se você vai educar os seus filhos e vai ensiná-los pelo exemplo a amarem a Deus, a amarem a igreja. Tudo é escolha. Ou você vai viver como um insensato, achando que vir ao culto uma vez por mês vai resolver seu problema. Achando que vir ao prédio de vez em quando der, está tudo certo. Isso é insensatez da nossa parte. Hoje pela manhã, eu creio que a mensagem falou muito ao meu coração e foi um texto muito poderoso para as famílias que vivem sob a providência de Deus. E eu queria te pedir que você pegasse o sermão lá no YouTube e compartilhasse com o máximo de pessoas. Eu vou pedir ao PA que faça o corte só da mensagem, bote no PIB News, bote no canal da igreja, para você compartilhar com as famílias. Mas que você pegue a sua família, sente-se ao redor e ouça essa mensagem de novo e reavalie a sua vida. Porque nós precisamos entender, meus irmãos, que existe um roteiro que Deus escreveu. Mas não adianta nada ter o roteiro nas nossas mãos, se ele não fizer parte da nossa vida. Com isso eu quero pensar algumas coisas com vocês, que são importantes para nós. A primeira delas é que Deus governa aquilo que nós não controlamos. E nem conseguimos controlar. Porque o texto é claro, quando ele diz que como ribeiros de águas, é o coração do rei na mão do Senhor, e ele inclina para onde ele quer. Tem gente que gasta tempo, gasta energia, tentando controlar aquilo que Deus não colocou sob o seu controle. A Bíblia traz essa ideia de um rio sendo conduzido por alguns canais. Ou seja, a água não decide sozinha para onde ela vai. Quando o agricultor abre ou fecha uma comporta, ele direciona o fluxo daquela água. E é isso que Salomão usa como uma imagem aqui muito semelhante. O coração do rei, alguém que aparentemente possui um enorme poder de decisão, de rumo de pessoas, de vida de pessoas, de nações. Esse coração é controlado pelo Senhor, está nas mãos do Senhor. Não significando que o rei seja um grande robô. Ele toma decisões reais, ele é responsável por essas decisões. Mas significa que a soberania humana nunca será maior do que a soberania de Deus. Pense em um grande avião, você entra nesse avião. Quando eu fui para a Coreia, tinham 2 andares o avião, Korean Air. E eu nunca vi algo tão grande, gigantesco, muito grande.
E nós andávamos, íamos lá atrás, mas você não sente nada, é um negócio assim, muito grande. Pense que você está em um grande avião assim. Você entra nesse avião, sabe para onde você vai, mas você não sabe a rota que o piloto vai fazer. Você não sabe. Você vê as coisas acontecendo, mas você não vê cada curva, você não vê cada ajuste de altitude, você não vê cada decisão que a cabine tem que tomar. Você simplesmente entra no avião e confia que quem está conduzindo conhece o caminho que você ainda não conseguiu enxergar. Você só tem a certeza que você vai chegar lá. Assim é a soberania de Deus, irmãos. Ou nós aprendemos a viver assim, ou nós não vamos viver, porque isso se chama providência. E nós enxergamos alguns acontecimentos. Deus enxerga a história toda. O roteiro está na mão dele. Senta e diz: Senhor, conduz a minha história. Me mostra o que fazer. Me diz por onde andar. Me diz, ó Deus, os caminhos. E Ele vai dizer. A segunda questão que me chama a atenção, meus irmãos, é que às vezes os olhos e o coração, eles não combinam. Há um conflito entre aquilo que nós vemos e aquilo que nós sentimos. Porque todo o caminho de uma pessoa é reto aos seus próprios olhos, mas nem sempre é reto aos olhos do Senhor, porque o Senhor conhece a intenção do coração. Nós não somos o que nós falamos, nós somos o que nós fazemos cotidianamente. E meus irmãos, isso é muito perigoso, porque muitas coisas que vivemos seriam diferentes se as nossas motivações fossem corretas. Tem muita coisa que não aconteceu na sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, porque a sua motivação está errada. O seu coração está sendo dominado por outro Deus. E se você não entender isso, você não vai entender providência de Deus. Porque nem sempre as motivações corroboram com aquilo que parece bom aos nossos olhos. Aos seus olhos é bom, mas o Senhor sabe se é bom ou se não é. A gente avalia as nossas próprias motivações, nós podemos justificar as nossas escolhas, nós podemos acreditar que nós estamos certos, mas Deus vê aquilo que nós não conseguimos ver em nós mesmos. E o problema, meu irmão, não é apenas o caminho que nós escolhemos, mas o coração que nos conduz, o desejo, aquilo que jaz por trás daquilo que falamos, nos conduzindo a fazer o que fazemos e por que fazemos. E em último lugar, parecer não é o mesmo que obedecer. Tem muita gente que parece crente, mas não é. Muita gente. Tem muita gente que vem à igreja, mas tem muita gente que é crente de verdade. Parecer não é o mesmo que obedecer. Porque a Bíblia diz no verso 3, fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. E a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício de tolo. Deus não é bobo. Deus não se impressiona com uma religião que não produz uma vida transformada, irmãos. Deus não se impressiona com nada que nos impressiona. Deus não se impressiona com nada. Nós podemos estar com a roupa mais bonita, se o coração estiver sujo, Deus sabe. Deus sabe de tudo. Nós podemos frequentar a igreja, e eu fico vendo a maneira que eu avalio, irmãos, um líder que trabalha comigo, a maneira que eu avalio as pessoas que me cercam, que eu convido para fazer algumas coisas, não é
a capacidade que elas têm para fazer. Porque não adianta ter capacidade e não ter caráter. O CEO da Porsche, antiguíssimo, dizia: contrate caráter e treine as habilidades. O mundo já sabia disso, que Jesus ensinou, e às vezes a gente fecha os olhos. Sabe para onde que eu olho? Eu olho para o coração da pessoa. Como que aquela pessoa trata as pessoas, como que aquela pessoa se relaciona com a igreja, como que aquela pessoa tem o coração em fazer ou não fazer o que faz. Porque se ela não me entregar o coração para servir, ela não vai fazer o que tem que fazer. E isso a gente vê o tempo todo. Servir é entregar o coração para o Senhor. Servir é aprender a obedecer. Servir é aprender com o Senhor, que o Senhor, Ele não quer, meu irmão, sacrifício de tolo. Ele não quer que você venha para, eu estou cansado. Ele não quer que a vida cristã seja um peso na sua vida. Não, o Senhor sabe se você o ama ou se você não ama. Noé fica 40 dias dentro de uma arca fechada, sem ar-condicionado. E quando ele sai, a primeira coisa que ele faz foi fazer um culto. Foi adorar a Deus. Porque ele era um homem justo, íntegro, reto diante de Deus. E ele sabia que aquilo que ele estava vivendo era a mão de Deus conduzindo a sua história. Irmãos, hoje quando nós ganhamos alguma coisa, hoje quando nós compramos alguma coisa, ou quando alguma coisa chega de bom na nossa vida, nós nem lembramos de Deus. Nós falamos com a família, nós falamos com o outro, nós celebramos, mas muito poucos param para dobrar o joelho e reconhecer: Senhor, eu sei que é a tua mão que está fazendo isso. Eu sei que isso aqui é obra de Deus. Eu sei que foi o Senhor que mandou a provisão. Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor, porque o Senhor está cuidando da minha vida. Meus irmãos, nós precisamos disso. A gente pode frequentar a igreja, a gente pode cantar, pode ofertar, pode orar, até realizar atividades religiosas, mas se a nossa fé não alcançar a nossa atitude, se a nossa fé não alcançar as nossas palavras, se a nossa fé não alcançar os nossos relacionamentos, existe uma contradição entre aquilo que professamos e aquilo que vivemos. Porque a nossa vida não pode ser um ringue de luta. A nossa vida, a gente não pode ver só problema para todo lado. Nós precisamos ser fruto da graça, nós precisamos ser a graça de Deus para a vida de alguém, nós precisamos ser a mão de Deus para a vida de alguém, nós precisamos, meus irmãos, entender que isso está no roteiro que Deus criou. Agora, Deus não está dizendo também que o sacrifício não tinha o seu valor. Eles sacrificavam, foi Deus que ensinou. A questão é que nenhuma prática religiosa pode substituir uma vida de obediência. Nenhuma prática religiosa pode fazer você fingir ser quem você não é. Você precisa, meu irmão, e eu também preciso, nos apegarmos com o Senhor, orarmos mais, congregarmos mais, colocarmos nosso coração na mão do Senhor e pedirmos ao Senhor: Senhor, inclina o nosso coração para o lugar que o Senhor deseja, porque ele não está onde eu acho que deveria estar. Meu coração está duro, amargurado. Senhor, abre as comportas certas, fecha as comportas que precisam ser fechadas, mas não me deixa assim, Senhor. A Bíblia fala da parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18. O fariseu entrou no templo, orou, apresentando a Deus suas qualidades. Jejuava, dava dízimo e batia no peito dizendo: eu não sou como os outros homens. E aos olhos das pessoas, ele parecia ser um exemplo perfeito de um homem religioso. Mas o publicano, ele fica longe, não ousa levantar os olhos para olhar para o templo
E ele bate no peito dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Um contraste muito grande, muito impressionante. Um tinha a aparência de justiça, o outro reconhecia a sua necessidade de misericórdia. Sabe por que você fica fazendo bico? Porque você acha que merece mais do que você merece. Você acha que as pessoas têm que adorar você para você servir a Deus. Mas vida cristã não é assim, não. Você não está fazendo um favor servindo a Deus. Você está escolhendo um caminho, um roteiro. Em dias bons, em dias não tão bons, e você vai experimentar o privilégio que mesmo dentro de uma fornalha, mesmo na cova de leões, você vai se sentir seguro, você vai se sentir protegido, você vai ter água da rocha no deserto, você vai ver a mão de Deus conduzindo todas as coisas. Há um contraste impressionante entre a aparência e a verdade. Por isso que Jesus, ele conclui em Lucas 18, lá no verso 14, dizendo: digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, não aquele. O fariseu tinha religião para mostrar, o publicano tinha um coração quebrantado. Meu irmão, esse fariseu, ele queria que Deus visse o que ele fazia. O publicano só queria que Deus o transformasse. Irmãos, eu já orei tanto a Deus assim. Falei: Senhor, faz algo novo, Senhor. Faz coisas novas. Nós já cantamos aqui: faz coisas novas, Senhor. Faz coisas novas. Faz coisas novas. Isso quando eu cheguei na África e vi os meus irmãos cantando isso. E era só isso. Faz coisas novas, Senhor meu Deus. Faz coisas novas, Senhor meu Deus. Faz coisas novas. Eu entendi e eu disse: Senhor, o Senhor é Deus de coisas novas. Faz coisas novas, Senhor, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa, mas começa na minha vida. Abre os meus olhos, Senhor, para ver o que eu não estou vendo. Conduz meu coração, Senhor. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que somos reis. E todo mundo que acha que é rei, escolhe um caminho insensato. Às vezes nós achamos que as pessoas têm que adorar a gente. Tem que ficar o tempo todo atrás da gente. Irmão, nem eu nem você somos reis, não. Nós somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos escravos de Deus. Paulo diz: eu, Paulo, doulos de Cristo. Ele começa a sua vida, quando ele escreve Provérbios, ele é novo. Está no auge. E ele dá conselho. Paulo, quando ele escreve as suas cartas mais Gálatas, Filipenses, Colossenses, ele é novo. Mas quando ele envelhece, ele vai lá para Hebreus, para Romanos, ele, nas suas cartas, quando novo, ele sempre começou as suas cartas lutando para ser reconhecido como apóstolo. Pode ler. Toda a carta está assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. Mas quando ele escreve Romanos, ele escreve: eu, Paulo, servo de Cristo. E a palavra servo ali é doulos, escravo. Existem duas palavras gregas para escravo: doulos e ebed. Ebed é aquele escravo como José, que tem a chave lá da prisão, tem algum tipo de... Doulos é aquele escravo que fica no final do navio, remando, sem ter muitas vezes o que comer, o que beber, que é o primeiro a morrer. Quando ele está mais maduro na vida, ele descobre que o melhor lugar para estar é quando se é servo de Deus.
fariseu quer que as pessoas vejam. O publicano só quer que Deus faça na vida dele. O que você tem pedido para Deus? O que você tem vivido? Quais caminhos você tem escolhido trilhar? Quero concluir dizendo que a vida não é um roteiro que nós escrevemos sozinhos. Deus tem tudo nas suas mãos, meus irmãos. Tudo. Eu nunca imaginei que um dia seria pastor. Nunca imaginei que Deus iria pegar uma história tão difícil e fazer dela algo tão bonito. Nunca imaginei. Nunca imaginei que Deus pudesse me levar em lugares, me apresentar situações que hoje eu tenho vivido, que eu tenho estado. Nunca imaginei que Deus pudesse me honrar da forma que Ele me honra hoje. Mas no dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, no tempo histórico da primeira igreja batista em Nova Friburgo, eu estava sentado, no culto anterior, eu disse a Janine, eu quero aceitar Jesus, como é que faz esse negócio? Ela, ai que bênção, Lu, aquelas coisas, né? Eu falei, mas eu tenho muita vergonha. Será que a sua mãe vai lá na frente comigo? Foi assim? Aí ela conta para a mãe dela. E é aquela festa. Minha sogra quase não é festeira. E aí eu fui para o culto no domingo seguinte e eu não vi nada do culto. Eu só queria que chegasse no apelo. E quando o pastor Francisco Aguiar do Amaral, meu pastor que me batizou, que me consagrou, ele fez o apelo. A minha oração foi, Senhor, eu te estou entregando a minha vida nas tuas mãos. Eu escolhi amar o Senhor. Me ensina, Senhor, os teus caminhos. E usa a minha vida para a sua glória. Levantei daquele lugar e fui tomar a melhor decisão da minha vida. Nunca imaginei, irmãos, que Deus faria isso. Pegar um menino, tirar de trás da malhada, que às vezes não fala direito, quando está muito nervoso gagueja, quando está muito tenso se atropela nas palavras. Nunca imaginei. Mas Deus não precisa de mim para fazer nada. Ele faz. Ele está escrevendo uma história. E a única certeza que eu tenho é que Ele tem o roteiro perfeito nas suas mãos. Como tem um roteiro perfeito para a sua vida, para a sua história, para a sua família. Você precisa confiar no Senhor. Você precisa descansar no Senhor. Porque Deus é bom. Salmo 20, verso 7, diz assim: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Porém, nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Em quem você tem depositado a sua confiança? Quero orar com você. Você ainda acredita que Deus está escrevendo a história da sua vida? Você ainda acredita que
Existem questões que você precisa pedir que Deus trabalhe no seu coração. Você quer consagrar mais a sua vida. Você quer que Deus transforme a sua história, independente do que Deus falou ao seu coração. Enquanto você louvar ao Senhor conosco, queria te convidar a vir aqui à frente. Independente se você é crente, se você não é crente, mas se você está tomando uma decisão hoje de confiar no Senhor, uma decisão séria, uma decisão única, de viver uma vida de sabedoria com o Senhor, marcada pelo temor ao Senhor, e não viver mais como insensato. Vem aqui. Ah, pastor, eu preciso do milagre do Senhor, eu preciso da mão do Senhor, ou eu quero simplesmente consagrar a minha casa ao Senhor, a minha vida. Vem aqui, enquanto cantamos, se você quiser, levante do seu lugar, e nós vamos encerrar orando.